Ministrando a palavra, pastor do nosso ministério, Peniel de Vicente de Carvalho, onde nós temos a honra de tê-los aqui, de ter o irmão aqui, o pastor aqui, ele é uma bênção. Já foi meu professor, por isso que é uma bênção, eu conheço. Nós temos ouvido e visto o que Deus tem feito na vida dele. Amém? Pastor Mesquita está junto com o irmão Ney, que está assumindo a igreja da Vila Alice. Por isso, o pastor Mesquita convidou o pastor Ari para estar nos abençoando com a palavra do Senhor. Amém? Estende as tuas mãos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a vida do teu filho, pastor Ari. Toma ele em tuas mãos. Usa ele conforme a tua vontade. Tu sabe do que a tua igreja precisa. Senhor, usa teu filho. Cobre ele com teu sangue. Em nome de Jesus, Pai. Nós já te agradecemos por tudo. Amém. Olha, o pastor está lembrando, sábado agora muda o horário de verão, amém? Volta, né? Volta 1h, é isso? Para não chegar atrasado no domingo. Por favor, né, gente? Não vai esquecer de chegar no domingo aqui, por favor. Obrigada, pastor. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir que venha abrir os nossos corações. Quando o apóstolo Paulo foi para Macedônia, para a cidade de Filipe, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender a mensagem do Evangelho pregada pelo apóstolo Paulo. Então nós temos a necessidade de que todas as vezes que vamos pensar a sua palavra, nós temos a necessidade que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ilumina nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender, Senhor, a rema da sua palavra. E assim a sua palavra entrar pelos nossos olhos espirituais, a sua palavra entrar pelos nossos ouvidos espirituais e se estabelecer no nosso coração como uma boa semente que vai ser estabelecida numa boa terra, que é o nosso coração, para que produza muitos frutos. E a nossa alma seja alimentada. Nós entregamos, nós lançamos no Senhor as nossas preocupações, porque o Senhor cuida de nós. Que a tua paz que reina e excede nossa compreensão reine nos nossos corações. Nós repreendemos na autoridade de Jesus Cristo o roubo dessa palavra. Nós anulamos na autoridade de Jesus Cristo toda seta, todo dado está anulado. Porque o Senhor é o gestor desse lugar. O Senhor é o gestor das nossas vidas. Reina, Senhor. Reina nesse lugar, como tens reinado. E que a gente possa, nesse momento, Senhor, te glorificar e te aplaudir para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudi-lo. Boa noite, graça e paz. Que a paz de Deus reine em você e que ela permaneça para todo sempre. Abra 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. 1 Reis. Se vocês quiserem acompanhar aqui e fazer anotações, também pode. Vocês querem ler por aqui? Eu leio, os versículos já estão aqui. Eu vou ler na minha tradução, versão, e vocês leem aqui.
Amém? Vamos lá. Olha, veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, no vaso um pouco d'água, para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. O texto é um texto forte. Esse texto, ele está muito bem contextualizado com o tema de 2016. O quê? Fidelidade. Para a gente entender a fidelidade de Deus, nós só entendemos o contexto da fidelidade de Deus quando a gente lê uma história como essa. O versículo mostra aqui que Elias passou cerca de 1 ano em Querite, até que Deus lhe disse para deixar aquele lugar. Versículo 3 do capítulo 17. 1 Reis 17, versículo 3. Quando Deus chega para Elias e fala: retira-te daqui. A água do ribeiro havia secado. Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Aí o versículo 5 do capítulo 17. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. A gente vê aqui
que dentro desse contexto, chegou um momento que a água secou. Não chovia, não tinha orvalho. E aí a gente percebe que Deus instruiu o profeta Elias. Ele foi instruído a morar com uma viúva que Deus havia escolhido para cuidar dele. Veja que paradoxo. Ele não conhecia, Elias não conhecia essa mulher. E Deus falou: já escolhi uma mulher que vai cuidar de você. Então vai para lá. Você começa a perceber nesse texto que aqui tem uma palavra-chave que se chama obedecer. 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 Você percebe isso? Levanta-te, Elias. Não tem mais água aqui. Secou. Vou te mandar para um lugar onde você vai ter água, onde você vai poder tomar banho, onde você vai poder tomar café, almoçar, jantar. Já selecionei essa mulher. Onde que é, Senhor? Elias, você já ouviu falar em Sarepta? Sim, conheço. Pertence a Sidom, Senhor? Sim, pertence a Sidom. Então, Elias, é para lá que você vai. Habita lá. Você vai se estabelecer lá. Eu já dei ordem, inclusive, a uma mulher. Ela é viúva, tá, Elias? Ela tem um filho, ela vai te sustentar. Irmãos, quando a gente começa a ler o texto, conforme lemos, você vai assim, falar: meu Deus, a mulher, ela estava com seu filho, escolhendo gravetos para fazer a última refeição. A última refeição. E Deus fala que escolheu uma mulher que iria dar café, almoço e janta para Elias. Isso é muito forte. Agora, o que levou Israel a experimentar uma seca tão violenta? Quem estava por trás desse plano diabólico de levar uma nação inteira a perecer de sede, a perecer de fome? Foi uma mulher chamada Jezabel. Casada com o rei Acabe, que perseguiu a igreja. Fala, igreja Israel. Que matou pessoas pelo contexto da fome. Queridos, o texto é muito impactante, porque Deus sonda o seu coração. Deus sonda o meu coração. Deus saiu olhando, procurando alguém que pudesse cuidar de Elias. Deus olhou para o coração de Jezabel e viu que o coração dela era maligno. Aí Deus olhou para o coração de uma viúva que emocionalmente havia se preparado à noite para o amanhecer, para a morte. E Deus olha para o coração dela
e disse: vou estender a minha fidelidade para você. Vou estender a minha fidelidade para você. Vou mandar um instrumento da minha parte para mudar a tua sorte. A morte falou para você, mulher, que morrerias hoje. Pois eu te digo que a morte não tem a última palavra sobre a tua vida. Eu tenho a última palavra sobre a sua vida. Não morrerás, mas viverás, e em abundância. Coração. Deus olhou o coração daquela mulher. E olhou no coração daquela mulher um coração de generosidade. Um coração de solidariedade, de repartir, de compartilhar. Deus estava procurando naquela região alguém que diante de uma seca ou de um copo de água era muito valioso. E a prova já começou pela água. Dai-me um pouco de água. Não tinha água. Água era algo muito precioso. Deus nos sonda. Ele olha de dentro para fora. E eu aqui então, eu fiz uma comparação para a gente depois entrar no texto e andarmos dentro do texto. Eu fiz uma comparação do caráter dessa viúva, comparando com o caráter de Jezabel. A viúva era pobre, porém generosa. O texto nos mostra isso. Que ela era pobre, mas ela era generosa. Ela era pobre materialmente, mas ela era rica espiritualmente. Jezabel, o oposto. Jezabel era rica, mas era má. A viúva cuidou de Elias. Jezabel prometeu matar Elias. Duas mulheres, dois corações. Olhe os opostos. A viúva acreditou no Deus Todo-Poderoso. Jezabel acreditava em Baal. A viúva não possuía nada, mas possuía tudo. Jezabel possuía tudo, mas não possuía nada. A viúva, ela é mencionada na palavra de Deus com honra. Jezabel morreu de forma brutal. Olha que mensagem. Olha que mensagem. Essa mulher, junto com o seu filho, estava prestes a morrer quando Deus falou com ela. Já lemos aqui. Estava prestes a morrer quando Deus falou com ela. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9b. Quando Deus falou com ela, né? Quando Deus fala: levanta-te, Elias, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, habita ali. Parte B do versículo: eis que eu ordenei uma mulher viúva ali que te sustentasse. Só que ela estava prestes a morrer quando Deus falou com ela. Queridos, ali está a fidelidade de Deus. Sabe por que Deus nos permite passar por sofrimento dentro desse contexto de fidelidade de Deus? Para saber o valor da nossa fé. Compreende isso?
para saber o valor da minha fé. Deus me permite passar por sofrimento. Aí sim, eu vou responder para Ele se eu sou fiel ou não. Estão entendendo isso? É dentro de uma situação difícil que a gente vai então revelar o nosso caráter. Aí a fé que permanecer depois do teste do sofrimento, essa é a fé que Deus está procurando. A fé que permanecer depois do sofrimento. É essa fé que Deus está procurando. E Deus achou na pessoa dessa viúva. Meio à escassez, despensa vazia, garrafas vazias, fidelidade. Então você vê aqui no texto que mesmo ela estando nessa triste condição, você vê no texto a triste condição dessa mulher, observamos que Deus não enviou para ela um milagre. Nessa triste condição, Deus não enviou para ela um milagre. Não enviou. Preste atenção que isso tem uma lição muito importante. Por quê? Porque dentro de uma profunda necessidade, a gente ora a Deus, pedindo a Deus que mande uma resposta específica, para que a gente então possa resolver o problema. Só que Deus não mandou dinheiro. Mandou dinheiro para ela? Não mandou dinheiro. Porque dentro de uma prova, qual é o primeiro recurso abaixo de Deus? Se eu tivesse X em dinheiro, resolveria-se o problema. Será? Estão entendendo isso? Deus não mandou dinheiro. Quem foi que Deus mandou? Uma pessoa pediu o quê? Água e comida. Deus não mandou dinheiro. Ao invés disso, o texto mostra aqui, apresentou-lhe a oportunidade de semear uma semente. No meio dessa condição triste, Deus apresentou a ela uma oportunidade de semear uma semente. Aqui entra a fidelidade. Compreende isso? Aqui entra a fidelidade. Deus não mandou dinheiro. Deus não chegou já fazendo um milagre. Não chegou. Deus, eu preciso do milagre hoje. Deus nos surpreende. Deus é um Deus que nos surpreende. Qual era a semente dessa mulher? Já que dentro desse estado de miserabilidade, Deus não começou já operando um milagre, mas ofereceu a ela uma oportunidade de semear uma semente. Qual era a semente dessa mulher? Um punhado de farinha e um pouco de azeite. Compreende-me isso? Vou lhe dar, mulher, uma oportunidade de você semear. Vou lhe dar uma oportunidade de você colocar nas minhas mãos aquilo que você tem. Estão compreendendo o texto? Semeie o que você tem. Dá-me para mim. É fidelidade ou não é fidelidade? Dá-me. Coloca nas minhas mãos. Isso é um princípio de milagre. Então Deus enviou um profeta para lhe ensinar. Elias foi lá para lhe ensinar
que a pequena semente nas mãos dela tornaria-se a solução para a sua crise. E Deus mandou um instrumento de Deus. Deus mandou para lá uma voz profética. Coloca essa pequena semente nas mãos de Deus. E essa semente vai tornar-se para você a solução para o seu problema. Está claro isso, pessoal? O texto é didático. O texto está alinhado com fidelidade. Porque a gente exige a fidelidade de Deus. Mas Deus também exige a minha fidelidade. Ele exige que eu seja fiel no pouco, para que sobre o muito Ele me coloque. Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Fidelidade no pouco. Servo bom e fiel, foste-me fiel no pouco, entra no reino do teu Senhor e descansa. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso é um texto que nos confronta quando a gente pensa em fidelidade. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever. Nós precisamos voltar para o devocional. Nós precisamos voltar a pensar na palavra de Deus com profundidade, para entender que ela é simples. É simples. Ou não é simples? Ou eu confio em Deus, ou eu não confio. Compreende isso, queridos? Com o devido respeito, não se ofenda. É preciso que a gente faça uma profunda reflexão para saber o que estamos ganhando e o que estamos perdendo. Para saber em que contexto da esfera espiritual me encontro. Se dentro de um contexto de um homem religioso ou de um homem espiritual. Porque essa mulher não era judia. Ela era uma mulher gentia. E Deus, a fé que Deus não encontrou no meio do seu povo, Deus encontrou num país de pagãos. A fé que Deus não encontrou dentro da igreja, Deus encontrou lá fora da igreja. Eu não sei que fé era essa mulher, poderia ser espírita, poderia ser qualquer coisa, mas no coração dela havia fé. Quer impressionar Deus? Seja um homem de fé. Quer impressionar Deus? Seja uma mulher de fé. Compreende isso? A solução para cada problema que enfrentamos, queridos, eu vejo aqui, está dentro das sementes que temos. Não está no texto? Que a solução para cada problema que eu tenho, que você tem, que enfrentamos, né, está nas sementes, nas pequenas sementes que está nas nossas mãos. Aprenda esse princípio. Aprendamos esse princípio. O que é que o menino tinha nas mãos? 5 pães e 2 peixes. Quantos cestos Deus devolveu para ele? Para ele, 12. O que é que Moisés tinha nas mãos? Um cajado. O que é que você tem nas suas mãos, Moisés? Um cajado. Toca nas águas. O que foi que aconteceu? O mar se abriu. O que é que Pedro tinha nas suas mãos quando trabalhou a noite inteira e não pegou, por assim dizer, uma piaba? Tinha uma rede. Pedro, o que você tem nas suas mãos? Uma rede. Lança no mar. Ele lançou. O que foi que aconteceu? Deus parte daquilo que temos nas nossas mãos. Vamos aplaudi-lo? Deus parte daquilo que temos nas nossas mãos. A solução para o seu problema que você enfrenta está dentro das sementes que você tem.
Pedro uma rede, o menino pão, Moisés um cajado, essa viúva um pouquinho de farinha, a viúva de Eliseu, a mesma situação. A viúva de Eliseu, o que você tem? Um pouquinho de azeite. Vai tomar vasilhas emprestadas e toma muita vasilha. Muita vasilha. Acho que já preguei esse texto aqui, acho. Acho que já preguei sobre a viúva de Eliseu. Creio que sim, preguei, acho que preguei sim aqui. Querido, está aqui. É só ler com atenção, aqui está. Isso aqui tem resposta para a minha vida. É melhor colocar nas mãos de Deus, porque há multiplicação, queridos. Há multiplicação, queridos. 5 pães e 2 peixinhos, um punhado de farinha, um pouco de azeite numa botija, né? Enfim, essa mulher aprendeu um princípio. Ela aprendeu um princípio. Sabe qual foi o princípio que ela aprendeu? Que Deus recompensa grandemente a fé. Aprendamos nessa noite esse princípio. Que eu sou recompensado, que você é recompensado quando você haja fé. Quando você não deixa a dúvida entrar na sua mente, mas sim a certeza, a convicção. Ou seja, queridos, quando a gente começa a ler um texto desse, a mensagem que vem para mim é: Ari, não ande, não conduza a sua vida de acordo com as suas dúvidas. Conduza a sua vida de acordo com as convicções embasadas na palavra de Deus. Então a gente deve andar pelas nossas convicções de fé e não de dúvida. Que aprendamos esse princípio que Deus recompensa. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque com fé Deus vai me recompensar. Porque com fé Deus vai te recompensar. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, sobretudo, que Ele é galardoador dos que os buscam. E o que é galardão, se não recompensas? Ela aprendeu, queridos, aquilo que nós já conhecemos, que o Deus de Abraão é o Deus da provisão. Ela aprendeu antes de nós que Ele é o Deus da provisão. Queridos, as viúvas, elas estavam entre as pessoas mais necessitadas da terra. Mas veja a quem Deus a selecionou, porque a riqueza dela estava no seu espírito. A riqueza dela estava no seu interior. Quantas pessoas são ricas materialmente falando, mas são miseráveis espirituais? Quantas pessoas vivem uma vida de simplicidade, mas são ricas, abundantes em bens materiais, em bens espirituais? Deus procurou na face da terra uma mulher que estava dentro de uma estatística, as pessoas mais necessitadas da terra. As viúvas eram excepcionalmente mulheres pobres. E essa mulher estava em uma condição miserável quando Elias encontrou. É preciso que a gente busque de Deus discernimento para olhar dentro das pessoas e os seus valores. Os seus valores. Nós precisamos buscar em Deus essa inteligência espiritual, esse discernimento. Há valor dentro de você. Há valor dentro de nós. Há valor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito da excelência, ele reside em você. Ele está em você. Ele está. Olha, nas palavras de Watchmani, as palavras de um livro de Watchmani, olha só o que ele escreveu. Olha só, dentro desse contexto aqui, olha. Dada a nossa tendência de olhar para o balde. Palavra de Watchmani. Dada a nossa tendência de olhar para o balde e de esquecer-se da fonte. A gente olha para o balde
e esquece da fonte. Então ele fala, dada a nossa tendência de cometer esse erro, Deus com frequência muda o seu meio de suprir as nossas necessidades. Com frequência ele está mudando a maneira de suprir a necessidade do pastor Ari, porque tem uma tendência de olhar para o balde e não para a fonte. Então com frequência Deus vai mudando, né, o meio de suprir as minhas necessidades, a fim de manter os nossos olhos fixos na fonte. Na fonte. Olha que coisa mais impactante. Essa mulher foi instruída pelo Senhor para sustentar Elias. Já lemos, isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Já lemos isso. Queridos, olha a realidade dessa viúva. No versículo 12, por gentileza, 17, 12. Olha a realidade da viúva, né? Isso aqui é a realidade dela, não era o ideal. Não tenho nenhum bolo. Isso aqui é a realidade dela, olha aqui, ó. É a nossa realidade, que está muito distante do ideal. Isso aqui é a realidade dela. Não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha. Aqui era a realidade dela. Talvez seja a sua realidade, não no que diz respeito à sua despensa, compreende-me? Talvez a sua despensa esteja cheia, graças a Deus, mas talvez você esteja vivendo uma realidade que você não gostaria de viver, e você se projeta dentro de um ideal, aquilo que é ideal para você. Aqui está a realidade dela, mas Deus a escolheu para sustentar. Aqui está, está aqui está. Não tenho nenhum bolo, filho, somente um punhado de farinha numa vasilha, um pouco de azeite numa botija. Aqui é a realidade dela. Aí Elias faz o desafio. Elias faz o desafio. Faz primeiro para mim. Faz disso primeiro para mim. Faz disso primeiro para mim um bolo pequeno. Traze-mo aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Irmãos, pense. Elias acabou de chegar. Ela poderia ter fechado o coração. Quem é essa pessoa? Que garantia eu tenho que fazendo primeiro para ele, que garantia eu tenho que vai acontecer aquilo que ele falou que aconteceria? Qual é a garantia que eu tenho? Ela não poderia ter fechado o coração? Porque Deus falou com ela. E vamos ser maduros. Deus fala com a gente: faça-me isso. Faça-me isso, e você terá em abundância. Só que a gente opta por fechar o coração e nós não atendemos a Deus. E perdemos uma grande oportunidade de receber de Deus um milagre extraordinário. Ela não poderia ter fechado o coração. Não, desculpa, eu sei que Deus falou comigo, mas eu estou insegura, eu não tenho certeza. Eu acho que vou fazer para mim, para meu filho, e nós vamos comer, e assim seja. Ela poderia ter feito isso, ela poderia ter fechado o coração, só que ela não fechou o coração, ela acreditou. Ela acreditou. O texto nos mostra que essa mulher tinha uma fé extraordinária no Deus vivo, mesmo vivendo em terras estrangeiras. Às vezes um religioso lá fora tem muito mais fé do que o pastor Ari. Entende isso? Isso é impactante, queridos. Às vezes as pessoas que passam nessa avenida para cima e para baixo nunca colocou o pé dentro de uma igreja. Talvez tenha mais fé do que eu. De Deus falar e Ele de pronto atender e ter a sua sorte mudada. Compreende isso, queridos? Uma fé extraordinária. O desafio que Elias fez para a viúva demandava muita fé, ou não demandava muita fé? Sim ou não? Ele fez um desafio: faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Em meio às circunstâncias desesperadoras,
Irmãos, demandava fé. É aquela coisa, é pegar ou largar, é tudo ou nada. As circunstâncias eram desesperadoras, é tudo ou nada. Ou eu creio, ou eu não creio, ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Fidelidade. O ano inteiro Deus vai nos submeter a esse contexto de fidelidade. Deus vai me submeter. Deus vai submeter vocês. Para saber, porque Ele já sabe, mas para lhe fazer saber. Porque nós cantamos, adoramos, aplaudimos, mas Deus quer nos fazer ciente qual é o grau do meu comprometimento com Ele em função da minha fé. O que é que eu estou disposto a fazer? E fazer é obedecer. Obedecer. Agora, olha os recursos de Elias, no versículo 12 também. No versículo 14. Versículo 14, 17 e 14. Os recursos de Elias. Olha os recursos da mulher, já vimos os recursos dela. Olha os recursos de Elias. Era o quê? Versículo 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Aqui já está a resposta do recurso de Elias. Quem era a fonte de recurso de Elias? O Deus de Israel. Quem deve ser a fonte dos teus recursos? O Deus de Israel. Tome ciência disso. Eram abundantes. Os recursos de Elias é abundante. Os teus recursos são abundantes. Obedeça. Obedeça. É abundante. O Deus Todo-Poderoso havia prometido cuidar dele. Deus falou, vai para a casa dela, porque vou cuidar de você, vou cuidar dela, vou cuidar do filho dela. Vai para lá. Deus é nossa suficiência. Dele é o ouro, dele é a prata. Os meus recursos, os seus recursos são abundantes. Vai para lá. Cuide de vocês três. Isso eram os recursos de Elias. Pedro falou para aquele pedidor de esmola: não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que tem te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Qual era o recurso de Pedro? Era dinheiro? Não, era o Deus de Elias. O homem saiu daquele estado de miserabilidade também e nunca mais precisou depender de favor, nunca mais precisou ser humilhado. Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Aqui está, olha o versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: se você fizer o que eu estou te pedindo, em nome do Deus de Israel, se você fizer primeiro para mim, se você fizer, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, se você fizer, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Os recursos de Elias. Se você fizer, se você obedecer, se você acreditar, Deus está dando uma oportunidade de você semear com aquilo que você tem. E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que Deus tem te pedido? Vamos ser maduros.
O que é que Deus tem te pedido? Estão ouvindo o Espírito Santo de Deus cobrar? Sim ou não? Não é o pastor Ari que está falando aqui, não. É Deus que está falando. Sou apenas um instrumento. Sou apenas um instrumento. Quem está falando aqui é Deus. Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui por causa dele. E você saiu de casa para buscar uma palavra. Senhor, me dê uma palavra para eu tomar a minha decisão. Pois a palavra foi liberada. O que é que você vai fazer? Não depende mais de Deus. A decisão é sua. O que Deus tem te cobrado? Você vê aqui, queridos, que Elias transmitiu à viúva a promessa de que nem a vasilha de cereal, nem o frasco de azeite ficariam vazios até o fim da seca e da fome. Como vocês acham que foi isso? Era um pouco de cada coisa, de farinha e de azeite, igual o maná no deserto. Deus falou, não precisa ajuntar para o dia seguinte, porque todos os dias o maná vai descer do céu para vocês. Aquela quantidade de azeite que era pouca, aquela quantidade de farinha que era pouca, não tornou-se sacas e sacas de farinha, não se tornou-se latas e latas de azeite, não. Aquele pouco de azeite, aquele pouco de farinha, foi igual ao maná que descia todos os dias do céu. Todos os dias ela pegava aquele pouco de azeite, todos os dias ela pegava aquele pouco de farinha, e Deus ia multiplicando aquilo por 3 anos e tanto. Olha o Deus que nós servimos. Olha a nossa abundância nesse Deus. Queridos, isso é muito impactante porque as pessoas correm para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E as pessoas olham esse salmo como salmo de totalidade. Nada me faltará, né? Um salmo de totalidade. Quando você vai para o contexto, você vai perceber que é um salmo de total dependência. Quem era a ovelha? Uma metáfora, Davi. Quem era o pastor? Deus. A ovelha é quase que absolutamente cega. Totalmente dependente. Mas tem uma coisa que a ovelha sabe, que ela tem um pastor. Ela sabe que ela tem um pastor. Salmo 23 é um salmo de dependência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Ele é a minha suficiência. Ele não é um salmo de totalidade. Agora, meu Deus do céu, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e está me faltando as coisas sucessivamente, então tem alguma coisa errada. Onde está a sua prioridade? Quando Deus é prioridade para você? Porque o texto mostra que essa mulher, apesar de não ser judia, ser uma gentia, Deus olhou que no coração dela, Deus era prioridade. Então Deus é uma prioridade para você? Quando é que Deus é prioridade para você? Depois que você cumpre todas as suas prioridades, aí o resto do tempo que sobra, você prioriza Deus? Porque se Deus é meu pastor, nada me faltará, eu tenho total dependência dele. Compreende isso? Isso aqui está no contexto de prioridade. Prioridade. As pessoas priorizam futebol. As pessoas priorizam entretenimentos. As pessoas têm prioridades ou não têm prioridades. As pessoas priorizam muitas outras coisas em detrimento da sua casa, em detrimento da sua esposa, em detrimento dos seus filhos, porque priorizam, porque têm prioridades. E por que não tem para Deus? Já que as pessoas têm prioridades.
Porque Deus só é importante na hora em que a fatalidade bate a porta. Não vai chover, o céu vai virar chumbo. Aí é uma prioridade. Já estou terminando. Mês passado, eu estava em casa e me ligaram: Pastor Ari, por favor, vá no Santa Amaro. O que está acontecendo? O filho da minha irmã nasceu um caroço enorme por aqui. E os médicos já não sabem mais o que fazer. Vai tomar o cérebro. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu não sei qual é o propósito de Deus em relação a isso. Digo: Senhor, eu vou em teu nome. Eu vou em teu nome. Mas me diga alguma coisa, me revela alguma coisa para me falar aquela mãe, porque ela já estava há 3, 4 dias chorando de pranto ali, de dia e de noite. Ela se recusava a voltar para casa para que alguém ficasse no lugar dela. E fui. Peguei o azeite e fui para lá. Me dá o número do quarto. Se preocupa não, pastor, estou na porta esperando o Senhor. Cheguei lá, subimos. E no elevador eu falei: Deus, o Senhor não vai me dar nenhuma orientação. Quando eu entrei no quarto, Deus me revelou: você vai orar por essa criança, mas você vai falar para essa mãe uma coisa, que eu trouxe a criança aqui para tratar com ela. Diga para ela que a criança não vai morrer, mas também não vai sair hoje, porque há tempo que eu quero falar com ela e ela não tem tempo para mim. Então ela vai ficar aqui mais uns dias, mas mesmo assim você pode orar pela criança e abençoá-la. Eu falei: assim diz o Senhor, minha senhora. Ele vai curar? Digo: não, a criança vai ficar aqui. Mas Deus disse que descanse, porque a criança não vai morrer, vai viver. Ele precisa falar com você, serva do Deus Altíssimo. Orei, ungi a criança e ungi ela. Passados uns dias, Deus sarou a criança e mandou de volta para casa. Vamos aplaudi-lo. Será que Deus, para ser prioridade, é preciso tocar em algo que para a gente é precioso? Deus não precisou tocar em nada dessa viúva. O estado dela era um estado de miserabilidade, mas Deus sabia que podia contar com ela. E com você Ele pode? Se Deus te pedir algo, Ele pode contar com você? Ele sabia que podia contar com essa mulher. Por isso mandou Elias para lá. Vai que ela vai cuidar de você. Porque Deus era uma prioridade para ela. Uma fé extraordinária. Deus sabia que ela não iria decepcioná-lo. Ela poderia fechar o coração ou abrir. Ela abriu o coração. Deus pode contar com você. O texto mostra aqui, queridos, que enquanto uma nação israelita apóstata sofria em função de uma seca, Israel apostatou-se da fé. Essa palavra apostatar-se significa você virar literalmente as costas para Deus. Essa nação virou as costas para Deus. Apostatar-se, virou as costas para Deus. Aliançou-se com Baal. Uma nação inteira apostatou-se em função de uma seca terrível que Deus havia mandado, trouxe um profundo sofrimento. Só que aqui o texto mostra que enquanto essa nação que apostatou-se da fé
e mergulhavam numa seca profunda, o texto mostra que Deus supria as necessidades diárias de uma mulher não israelita que se dispôs a obedecer a sua palavra. Deus não é Deus de crise. Diariamente Deus supria as necessidades dela, de Elias e do filho, diariamente diante de uma seca terrível. Terrível! Ela só precisou, queridos, colocar em prática. Durante esses 3 anos em que viveu como homem perseguido e exilado, Elias, porque Acabe mandou procurar palmo a palmo no reino de Israel para matá-lo, mas Deus o escondeu. Ele viveu como homem exilado. Elias, dentro desse contexto de exílio, ele havia aqui, o texto mostra que ele havia aprendido muito sobre Deus. É no meio, queridos, das grandes dificuldades que a gente aprende sobre o Deus de abundância. É no meio das grandes dificuldades, das grandes lutas, que nós aprendemos sobre esse Deus. Durante esses 3 anos, Elias aprendeu muito sobre Deus. Elias aprendeu muito sobre ele mesmo. É no meio das grandes dificuldades que eu aprendo sobre Deus. É no meio das grandes dificuldades que eu aprendo a me conhecer. Elias apareceu num cenário. A única coisa que a gente sabe é que ele era de uma cidade chamada Tisbe. Elias não sabia se comunicar-se. Elias não sabia se relacionar-se. Ele era um homem solitário. E de repente Deus coloca ele por 3 anos para se relacionar, para aprender a dar bom dia, para aprender a dar boa noite, para aprender a conversar, para aprender a entender as pessoas. Ele não só aprendeu muito sobre Deus, sobre a suficiência de Deus, sobre a importância de ter aliança com Deus e conhecer a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Mas ele aprendeu muito sobre quem ele era. Quem é você? Não estou perguntando o seu nome. Quem é você? Já viu? Se eu me conheço, quem já ouviu essa frase? Será que você se conhece mesmo? Vá para casa com essa interrogação. O que eu sei sobre mim? O que você sabe sobre você? Elias aprendeu muito sobre ele. Ele descobriu muitas coisas sobre ele. Mas Elias também aprendeu uma coisa. Ele aprendeu muito sobre as necessidades das pessoas. Ele aprendeu muito sobre Deus. Ele aprendeu muito sobre ele, mas ele aprendeu muito sobre as necessidades das pessoas. Olha, Coríntios 13, Paulo fala: poderia ter todas as riquezas do mundo, eu poderia dar todas as minhas riquezas do mundo, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. A gente pode ter atos de amor, atos, ações de amor, mas se a gente não tiver amor, de nada vale esses atos. Porque Elias, Deus falou: vai lá que ela vai cuidar de você. Mas quem foi que cuidou dela? Elias. Ele aprendeu que ele foi gerado para servir.
Ele aprendeu que amar é se doar. Ele aprendeu que amar é se importar. Ele foi aprendendo muito sobre ele e sobre as pessoas. Compreende isso, queridos? Deus nos criou para que pudéssemos servir. E Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A função da vida é servir. Quando nós pensamos em fazer uma faculdade, eu penso fazer para me servir, sim ou não? Vou fazer uma faculdade porque ela vai me trazer retornos. Eu não estou pensando em você, eu estou pensando em mim. Agora, se a pessoa pensa, vou fazer uma faculdade de medicina porque eu quero cuidar das pessoas, ela está se revelando. Vou fazer uma faculdade de teologia porque eu quero pregar a palavra de Deus. Vou fazer uma faculdade de sociologia porque eu quero trabalhar com assistência social. Você está se revelando. Vou fazer algo onde eu possa ser útil para as pessoas. Muda o conceito. Então você já começou a perceber quem é você. Você pode ter atos de amor, mas isso não significa que você ama. Muitas vezes nossos atos de amor é apenas por um desencargo de consciência. Graças a Deus, Senhor, que hoje eu pratiquei um ato de bondade. Mas será que aquele ato de bondade resolveu na sua totalidade a situação daquela pessoa? Elias aprendeu sobre Deus, aprendeu sobre ele e aprendeu sobre as outras pessoas. Elias havia aprendido a viver um dia de cada vez. O texto mostra isso. Que eu devo aprender a viver um dia de cada vez, porque eu dependo da fidelidade de Deus. Não vos preocupeis com o dia da manhã, basta que cada dia, o quê? Se encarregue do seu próprio mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis. E Elias aqui, ele passa essa mensagem. Ele aprendeu a viver um dia de cada vez, confiando que Deus lhe daria o pão de cada dia. Ele sabia que Deus iria garantir o pão de cada dia. Como esse texto nos ensina, dentro de um contexto de fidelidade. É muito impactante, queridos. Olha, para que Deus nos dê o pão de cada dia, para que Deus te dê o pão de cada dia, nós precisamos praticar esse versículo, 1 Reis 17:5. Nós precisamos praticar, por gentileza, para que Deus me dê esse pão de cada dia, para que Deus seja a minha suficiência, como foi para Elias, como foi para aquela mulher. Nós precisamos praticar isso aqui, olha, 17:5. Coloque isso na sua consciência. 17:5. Coloque aqui, 1 Reis 17:5. Por gentileza. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Como é que eu posso traduzir essa parte A? Partiu significa o quê? Obedeceu. A questão não é só partir. A questão é como é que você vai obedecer. Isso aqui é o alvo. Partiu é um alvo, não é? É um alvo. Vai para Querite, foi. Vai para a mulher que eu já escolhi, foi. É um alvo. A questão não é só partir, é como eu vou partir. Está aqui, olha. Como é que eu vou partir? Fazendo conforme a palavra de Deus. Como é que eu vou fazer?
Como é que eu vou? Como? Obedecendo. Isso é muito forte, queridos. Porque Deus libera a palavra profética daqui para aí. Deus tem liberado palavras proféticas aqui nesse lugar. Façam! Aí não fazem. Está vendo aqui? Como é que Deus vai suprir? Como é que Deus vai gerar o milagre? Se ao invés da obediência, ele tem como resposta a desobediência. Isso é muito impactante, queridos. Isso é um texto que a gente tem que ajoelhar-se com o rosto em pó e se humilhar. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados e clamar-me a mim, e eu olhar e perceber que humilhou-se, que arrependeu-se e que confessou os seus pecados, eu ouvirei as vossas orações, eu responderei e mudarei a sua sorte. Obedecer, queridos, é ir. Para onde é? Sarepta. Amém, Senhor. Estou cansado de tanto andar, mas eu vou. Eu vou para lá. Isso é muito impactante, queridos. Qual era a situação dessa viúva de seu filho que Elias encontrou? Era desesperadora. Quando Elias chegou lá, queridos, ele olhou a situação daquela mãe, daquele filho, raquítico, magros, desnutridos, anêmicos. Era uma situação desesperadora. Desesperadora. Mas a fidelidade de Deus alcançou aquela casa. Será que a fidelidade de Deus não pode alcançar a tua casa? Será que a fidelidade de Deus não pode alcançar a tua casa? Será que a fidelidade de Deus não pode alcançar a sua casa? Será que a fidelidade de Deus não pode alcançar a tua casa? Será que a fidelidade de Deus não pode alcançar a tua casa? O que impede a fidelidade de Deus de alcançar a tua casa? O que impede? Por que a fidelidade de Deus não tem chegado na tua casa? O que tem impedido? O que você pode fazer para mudar esse impedimento? Para que a fidelidade de Deus chegue na sua casa. E no meio de uma crise dessa, no meio de uma conjuntura dessa, você tenha todos os dias a suficiência de Deus. Que você tenha paz. Que você tenha segurança. E que todos os dias Deus vai lhe acrescentando o espírito de sabedoria, de excelência administrativa, para te fazer prosperar todos os dias emocionalmente, afetivamente, psicologicamente, ministerialmente, espiritualmente. O que tem impedido a fidelidade de Deus de chegar na tua casa? O que tem impedido? Vamos ser maduros. Meninos éramos quando chegamos na igreja, quando aceitamos a Jesus, éramos novos convertidos, passamos por uma classe de discipulado, mas Deus nos fez crescer, amadurecemos, e Deus está tratando com adultos na fé. Deus não está tratando aqui com criança. As crianças estão no berçário. Se Deus não tem respondido, o problema não é dele, é nosso. Se a fidelidade de Deus não tem chegado à nossa casa, o problema não é dele, é nosso. Assim fala o Senhor. Se Deus não tem operado milagre, o problema não é dele, é nosso.
O bom exemplo dessa mulher nos oferece algum desafio? O exemplo dessa mulher te oferece algum desafio? Diante do que nós vimos aqui, enxergamos alguma maneira de praticar melhor a nossa fé? Diante do que Deus nos tratou nessa noite, dá para a gente enxergar alguma maneira de praticar melhor a nossa fé? O exemplo dessa mulher oferece para você e para mim algum desafio? Porque isso aqui é desafio. Se sim, como é que vamos fazer? O texto mostra aqui, queridos, que a nossa vitória, a minha vitória, está na obediência. O texto mostra aqui que a minha vitória está na minha fé e confiar na palavra de Deus. Se esse texto falou com você, se esse texto te desafiou, se você sentiu-se desafiado, se esse texto está te desafiando, o que é que você vai fazer? Isso aqui chama-se visão. A visão é maior do que eu. A visão é maior do que o Mesquita. Nós morremos, mas a visão jamais vai morrer. Visão. A visão não morre. Gerações morrem. A visão não morre. Fique de pé, por gentileza. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A gente pensa, se Deus é por mim, quem será contra mim? Quero pensar com você ao contrário. Se Deus não for com você, quem será a favor de você? É o contrário. Se Deus é por mim, Deus era com Elias, Deus era com essa mulher. A fome não pôde vencê-la, a morte não pôde vencê-la, porque Deus era com ela. Então, se Deus é comigo, quem será contra mim? Agora, se Deus não está comigo, quem vai ser a favor de mim? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Se um povo que chama pelo meu nome se humilhar, o que é humilhar-se? É uma reflexão profunda. Senhor, me perdoe. Eu reconheço, Senhor, a minha negligência. Eu não transferi a sua culpa para ninguém, é você assumir. É fazer como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova em mim um espírito reto. Lava-me, Senhor, e ficarei mais branco do que a neve. Arrependimento não é lágrimas.
Arrependimento é mudança. Você pode até mudar de opinião, mas se você não mudar o seu estilo de vida, adiantou ter mudado de opinião? Então, o desafio de Deus hoje é te confrontar, é me confrontar. Não sou eu que estou falando. Creia que é o Espírito de Deus que está falando. Creia nisso. Deus ama você. Deus ama você. Deus tem olhado o seu sofrimento. Deus tem olhado o seu padecimento. Talvez o seu padecimento não seja de bens materiais. Talvez o seu padecimento seja afetivo. Compreende isso? Talvez você esteja afetivamente bem. Talvez o seu problema seja material. Deus tem olhado. Deus quer abrir as comportas dos céus, porque os tesouros que Ele tem é para você. É para você. Muitas vezes a tua bênção está a um palmo da tua cabeça, a um palmo para se materializar, um palmo da sua cabeça. Você só precisa de um ato. E que ato é esse? Se esse povo que chama pelo meu nome, que clama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, confessar o seu pecado, eu ouvirei, eu perdoarei, e responderei, e tocarei. A bênção talvez esteja um palmo da sua cabeça. Se você entende isso, não se importe com a pessoa que está do seu lado, porque o problema é seu. A pessoa que está do seu lado não vai poder fazer nada por você, assim como eu também. Eu não posso te ajudar, mas eu conheço alguém que pode, e ele está aqui. Jesus de Nazaré está aqui. Eu sei que Ele pode mudar a tua sorte. Se você crê, dirija-se para cá, não